Muito bem, capítulo 26, versículo 36, está escrito que Jesus, depois de ter ceado com os discípulos, ter revelado o traidor que saiu dali para entregar Jesus, depois de ter ouvido Pedro ter feito aquela jura de amor, dizendo que estava pronto até para morrer por ele se fosse preciso, depois de tudo isso, o Senhor Jesus se dirigiu para o jardim do Getsemane. Aqui no versículo 36 está escrito assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai, velai comigo. Então o Senhor Jesus partiu com os discípulos. Quando chegou mais próximo do Getsemane, levou só Pedro, Tiago e João, e quando chegou no Getsemane, deixou os 3 ali e foi um pouco mais distante orar. E antes dele ir, ele revelou para aqueles discípulos o seguinte: a minha alma está triste até a morte. Não há em nenhum outro momento do ministério de Jesus um momento em que ele esteve angustiado como ele estava ali, porque ele estava a poucas horas de ser preso, crucificado e passar por todas as coisas que nós temos uma pequena noção do que ele passou. Então a angústia daquele momento foi tão grande que ele foi buscar forças aonde? Na oração com Deus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, também fala sobre esse momento, sobre a oração no Getsemane, e está escrito que eles foram para o lugar de costume. Isso significa o quê? Que o que Jesus fez ali naquele momento não foi uma coisa única. Ele não deixou para orar só aquele momento. Ele já tinha o quê? O costume de ir ali no Getsemane para orar. Ou seja, a oração era uma prática constante. Por quê? Porque a oração sustenta a gente. A oração, ela não serve só para a gente pedir o que a gente quer. Serve também para a gente dar o que precisamos. Porque quando você ora, por exemplo, a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso você tanto vê Jesus ensinando a gente a pedir o pão nosso de cada dia, mas também a dizer o quê? Seja feita a tua vontade. Então a oração, ela não serve só para pedir, ou pelo menos não deveria ser, né? Ela serve também para a entrega, ela serve também para dar. Ali nós vamos ver que Jesus foi no Getsemane para se entregar, para entregar-se à vontade do Pai. Então a oração serve tanto para receber como para dar. Por isso que a oração tem que ser uma coisa, um hábito constante, não só quando você está dentro da igreja, mas no seu dia a dia. Amém, pessoal? O Senhor Jesus, sendo quem Ele era uma pessoa de oração. E se Ele, o próprio Deus em forma humana, teve a necessidade de ter uma vida de oração, imagine nós. Então, fica este conselho. No versículo 39 está escrito que, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto. Jesus se curvou, se ajoelhou. Olha só que exemplo de humildade. E orou dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? O que o Senhor Jesus estava tentando fazer ali naquele momento? Será que ele estava com essa oração tentando escapar da cruz? Será que Jesus estava tentando escapar dos cravos, da coroa de espinho, da morte?
Não, eu não acredito que Jesus estivesse ali dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu não acredito que ele estava falando aquelas palavras na tentativa de escapar. Vamos ver, quem sabe Deus muda de ideia, o Pai muda de ideia e eu acabo não indo para a cruz. Não. O que Jesus estava fazendo aqui é mais ou menos o seguinte: sabe aquele momento em que você é afrontado por alguém e você diz assim: meu Pai, a minha vontade é entrar ali dentro e quebrar tudo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Está entendendo agora o que Jesus estava fazendo naquele momento? Às vezes você está diante de uma tentação, a carne tenta você a cair naquele pecado, seja ele o pecado da prostituição, da mentira, do dinheiro ilícito, e aí você diz assim: meu Pai, a minha vontade era fazer isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus disse: Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, era exatamente isso que Jesus estava dizendo. É como se ele estivesse dizendo: a minha vontade não é passar por isso, porque na forma humana em que ele estava, ele sentia as dores que qualquer um de nós sentimos, a tristeza que qualquer um de nós sentimos, a aflição que qualquer um de nós sentimos, porque ele esteve em forma humana. Então é por isso ele disse: a minha vontade não é ir para a cruz, mas eu estou aqui de joelhos, dizendo que eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. E por que eu estou pregando isso aqui hoje? Porque esta semana o bispo estava fazendo a reunião de pastores e ele comentou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse que desde o início, desde Adão e Eva até o dia de hoje, se a gente for avaliar todos os pecados que a Bíblia mostra que os homens de Deus cometeram no passado, se a gente for fazer uma análise dos casos que nós vimos, e até mesmo na nossa própria vida, quando cometemos erros, quando pecamos contra Deus, se a gente for fazer uma análise, a gente vai ver que todos esses casos se resumem no seguinte: eu deixei de fazer a vontade de Deus para fazer a minha. Adão e Eva pecaram lá no paraíso, por quê? Porque a fruta era gostosa? Eles não tinham experimentado ainda. A fruta era bonita, o jardim todo era bonito. Eles quiseram fazer a vontade deles, e não a vontade de quem? De Deus. E assim por diante. Davi e todos os homens que caíram em tentação, foram o momento em que eles fizeram a vontade deles, em detrimento da vontade de Deus, contrariando a vontade de Deus. Porque você sabe que não é sempre. Haverá momentos em que a nossa vontade coincide com a vontade de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui: quem acordou hoje com vontade de vir para a igreja? Quem acordou com vontade de vir para a igreja? Essa vontade coincidiu com a vontade de Deus, que Ele queria que você ouvisse essas palavras. Mas eu não vou perguntar quem acordou sem vontade de vir, porque talvez você fique constrangido. Mas eu tenho certeza que também há pessoas que trabalharam a semana inteira, estavam muito cansados, e quando antigamente falava o despertador, né? Agora é o telemóvel. Quando o telemóvel tocou, despertou, a pessoa: ai, mas já queria só mais uma horinha. Nesse momento a sua vontade era diferente da vontade de Deus, e se você tivesse feito a sua vontade, você não estaria aqui. Entende? Então, não é sempre, mas a maioria das vezes, nós vamos ter que escolher: ou eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de Deus. Ou às vezes, não é nem a sua, às vezes é a vontade de alguém. Alguém quer que você faça algo que você sabe que não é da vontade de Deus, e aí você tem que escolher: eu faço a vontade dela, ou a vontade de Deus. E nesse momento é que nós precisamos fazer o que Jesus fez. Senhor, essa não é a minha vontade, eu sou sincero, o Senhor conhece,
e não adianta eu esconder isso, mas eu quero fazer a tua vontade, então me ajuda, porque eu não quero fazer a minha vontade, me ajude a fazer a tua vontade. Era isso que Jesus estava buscando ali naquele momento. Ele estava buscando forças para fazer a vontade do Pai, ele estava buscando forças para renunciar à sua própria vontade, e é isso que é ser cristão. Ser cristão é você ter o caráter de Jesus, é você fazer o que ele fez. Quando chegar momentos como aqui Jesus passou, você dizer: Senhor, é difícil, mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não quero fazer a minha vontade. Eu sei que a minha vida está do jeito que está, porque eu vivi fazendo a minha vontade. A minha vida está do jeito que está, porque eu vivo fazendo a vontade dos outros. Meu Deus, eu não quero mais continuar assim, eu quero fazer a tua vontade. E então Deus dá força para você, amém? Olha só, versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Sabe, o que me chama a atenção aqui, é que quantos estavam ali com Jesus naquele momento? 3, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus voltou, quantos estavam dormindo? Os 3, mas Jesus chamou a atenção de quem? De Pedro. O certo não era ele chamar a atenção de todos? Mas por que a Pedro? Por que Jesus chamou a atenção de Pedro? Bom, primeiro, porque Pedro era o mais velho daqueles 3, e considerava-se o líder deles, vamos dizer assim, porque muitas vezes ele foi quem tomou a frente em várias ocasiões. Então ele tinha que ser o exemplo. Você quer ser o líder? Seja o quê? Exemplo. Você quer ser um líder para os seus filhos? Você quer ser o líder no seu trabalho? Então seja o primeiro a dar exemplo. Mas eu vejo que não era só isso. Quem foi que há horas atrás disse para Jesus que estava pronto até para morrer com ele? Pedro. E agora, algumas horas depois, nem ficar acordado ele estava. É como se Jesus estivesse dizendo: então, cadê o homem que disse que estava pronto até para morrer por mim, que nem acordado consegue ficar? É como aquela pessoa que chega aqui na reunião e fala assim: Senhor, nunca mais eu saio da tua presença, agora a partir de hoje eu vou ser um homem de Deus. Aí acaba o culto, já está com um cigarro na mão, acaba o culto, já está pensando em sair da igreja. Aí é como se Deus olhasse para ela e dissesse assim: ué, cadê aquela pessoa que lá na igreja estava dizendo isso, dizendo aquilo? Entende? Então Jesus chamou a atenção de Pedro, e ainda mais, dentre todos aqueles discípulos, o que estava correndo mais risco era Pedro, porque por ele ser o mais velho, por ele ser o mais próximo de Jesus, se os guardas que foram lá para levar Jesus tivesse que levar mais alguém, ia levar quem? Então ele também estava em perigo. E quando Jesus disse para ele vigiar e orar, é porque ele também corria risco. Ele corria risco não só da prisão, mas corria o risco de negá-lo, como aconteceu horas depois. Se ele tivesse ficado acordado com Jesus, tivesse feito a oração como Jesus fez, talvez ele não teria negado. Mas no momento que ele tinha que estar orando, vigiando para estar forte, ele estava dormindo. Sabe, pessoal, aquele domingo que você não veio, porque você estava cansado, às vezes aquela semana você iria passar por uma tentação, e aquele domingo que você não veio, era a força que você ia receber para aquela tentação que você ia passar. A gente não sabe. Mas às vezes a pessoa, ela não entende que você não tem que orar só quando está passando pelos problemas. Você tem que estar sempre buscando para estar pronto para quando os problemas surgirem, quando as lutas surgirem, quando a tentação vier, e você está preparado para enfrentá-los. Amém? Então diz ainda: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora repare, eu já vi muitas pessoas
usarem este versículo para justificar os seus deslizes. Talvez alguns de vocês já ouviram também, alguém ter feito alguma coisinha, né? Saltou a tampa, falou que não devia, aí vira e diz assim, sabe como que é? A carne é fraca. Essa palavra aqui não é uma carta branca para você fazer o que não pode fazer e depois dizer, olha, Jesus disse a carne é... Não, é o contrário. Não é uma autorização para você pecar e dizer depois a carne é fraca, é o contrário. O que Jesus está dizendo? Porque a carne é fraca, orai e vigiai. Aliás, vigiai e orai. Primeiro ele falou vigiai e orai. E o que significa vigiar? Vigiar significa estar atento. Então, porque eu sei que a carne é fraca, eu tenho que estar atento. Ou seja, eu tenho que estar atento com o que eu falo, eu tenho que estar atento com o que eu sinto, eu tenho que ficar atento com o que eu penso, porque a carne é fraca, e vai querer que eu pense o que eu não devo pensar, que eu fale o que eu não quero falar, o que eu não posso falar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar atento para o quê? Quando eu começar a perceber que eu estou falando demais, e às vezes você percebe ou não percebe? Então é a hora que você tem que, opa, deixa eu vigiar, porque quando eu falo demais, é a hora que eu falo o que eu não posso falar. É você vigiar. Se você está nervoso, não vai resolver um problema com a cabeça quente. Ah, mas eu vou me controlar. A carne é fraca, por isso, vigia, deixa para falar depois. Entende a diferença? Sim ou não? Então, se você, por exemplo, alguém tem feito algo contra você, e você está começando a sentir, ainda não é uma mágoa, mas é um ranço. Sabe o que é um ranço? É quando você começa, parece que até a voz da pessoa te irrita. Então cuidado, daí do ranço para uma mágoa, é um pulinho só. Então o que? Vigia. E o que Jesus falou depois de vigiar? Orar. Ó meu Deus, em nome de Jesus, não deixa o meu coração sujar. Eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Estão entendendo? Sim ou não? Então era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. É como se, em outras palavras, Pedro, daqui a pouco você vai ser tentado a me negar, e a sua carne é fraca, por isso, não fique dormindo, vigie e ora comigo, para quando você for tentado a me negar, não caia na tentação. Mas o que aconteceu? Jesus foi lá orar de novo, e eles continuaram dormindo. Vamos ver, o que diz em seguida? E indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ou seja, Jesus orou quantas vezes? 3 vezes. No Evangelho de Lucas, está escrito, depois você pode ler na sua casa, não é este, é este aqui, está escrito que a sua aflição era tão grande, que o seu suor saiu misturado com sangue. Aqui na Bíblia de Estudo do Bispo, ele explica que há um fenômeno na medicina, que quando o corpo está sob um estresse extremo, alguns vasos capilares pequenininhos, que ficam na zona próxima a glândulas sudoríparas, ela se rompe, mistura com suor, e isso é, fisicamente falando, possível acontecer. Tamanho era a aflição de Jesus, o seu suor se misturou com sangue. Mas na oração que ele fez, o que está escrito lá no início? Está escrito, então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Naquela aflição, o que é que Deus fez? Enviou um anjo para confortar ele. Não foi um anjo para evitar que ele fosse para a cruz. Às vezes, Deus não evita que você passe pelas lutas, mas quando você, nas lutas, decide fazer a vontade de Deus e não a sua, então você não passa por essa luta sozinho. Ele envia o anjo para lhe confortar. Esse anjo pode ser uma palavra que você ouve, esse anjo pode ser um conselho, um atendimento, esse anjo pode ser até uma música que você ouviu e você sentiu-se confortado. Esse anjo pode vir de diversas formas,
mas ela só vai vir se você estiver disposto a fazer a vontade de quem? De Deus. Se você não está disposto a negar a sua vontade, então, para que Ele vai enviar o anjo, o conforto, a força, se você não quer resistir? Mas se você quer resistir, se você não quer fazer a sua vontade, mas quer fazer a vontade de Deus, por mais difícil que seja, Ele não vai deixar você sozinho. O Senhor Jesus entrou no jardim do Getsemane como? O que Ele disse para os discípulos quando Ele chegou no Getsemane? A minha alma está profunda até a morte. Mas olha só como Ele saiu do Getsemane, versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, depois de ter sido confortado, depois das suas 3 orações, Ele disse, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Você vê agora aqui tristeza, angústia, aflição. O Senhor Jesus entrou no Getsemane com a alma angustiada até a morte, mas depois saiu como? Em outras palavras, chegou nos discípulos ali e disse, acorda, está na hora, o traidor está chegando, vamos lá, chegou o momento. Ele estava agora pronto para enfrentar o que tinha que enfrentar. Amém? Então, quando você, com disposição de fazer a vontade de Deus, busca Ele, então você é fortalecido para fazer a vontade do Pai, para dizer o seguinte, não é a minha vontade, eu não fui chamado para fazer a minha vontade, eu não fui chamado, escolhido por Deus para fazer a vontade dos homens, mas a vontade do meu Pai que me escolheu. Então, meu Deus, me sustenta, me fortalece, porque eu vou para a cruz, eu vou para o Calvário, para o que der e vier, mas é a tua vontade que será feita na minha vida, seja qual for, doa a quem doer, mas é a tua vontade que eu quero na minha vida. Amém? Então, se você está passando momentos como o de Jesus, você será confortado. Essas palavras vêm para confortar você, a presença dele vai vir sobre você para lhe confortar. E se hoje você não está a viver isso, saiba que hoje mesmo você pode passar por isso, a qualquer momento, acabando o culto, você vai passar por situações em que você vai ter que escolher, fazer a sua vontade, a vontade dos outros, ou a vontade de quem? De Deus. E se você realmente está disposto a fazer a vontade dele, saiba que você não vai passar por isso sozinho. Amém? Fiquem de pé, por favor.